Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós queremos conversar com muito cuidado, com muita propriedade sobre um assunto que domina o nosso planeta e não é um assunto que traga um bom sentimento. Não traz um bom sentimento na medida em que não nos aproxima, afasta, divide, aparta, e isto não é bom para ninguém. Nós vamos conversar hoje sobre o racismo, que deveríamos, no século XXI, nestes tempos de tanta tecnologia, de tanta modernidade, deveríamos ter erradicado do nosso coração este assunto tão grave, tão triste, que leva o luto, literalmente, a tantos lares no mundo inteiro, que ofende o coração, magoa a alma daqueles que são vítimas deste flagelo chamado racismo. Nós fizemos algumas pesquisas para tentar voltar no tempo, identificando como isto existia, onde isto existia. E chegamos na Bíblia. E na Bíblia, o que ela nos diz sobre o racismo? O primeiro item a compreender nesta discussão é que há uma só raça, a raça humana. Caucasianos, africanos, asiáticos, indianos, árabes, judeus não são de diferentes raças, mas ao invés disso são de diferentes etnias da raça humana. Então nós temos apenas uma raça, a raça humana. Somos oriundos do Pai, do nosso Criador. Estamos aqui na Terra com o mesmo propósito. E o que é que nos diferencia? O pensamento humano nos diferencia. O julgamento nos diferencia. Todos os seres humanos têm as mesmas características, com pequenas variações, é claro. Mas principalmente todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Isto está em Gênesis, capítulo 1, nos versículos 26 a 27. Deus ama o mundo inteiro. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Jesus entregou sua vida por todos no mundo inteiro. Em João também, no capítulo 1, versículos 2. O mundo inteiro, entre aspas, obviamente inclui todas as etnias da humanidade. Jesus nunca se referiu a um país, nunca se referiu a ninguém, ele sempre colocou todas as pessoas, todo o coletivo, como filhos do Pai. No amai-vos uns aos outros, não havia diferença. Não é amai-vos vocês que são do sul, ou amai-vos vocês que são do norte. Ele não utilizou os pontos cardeais, Oriente e Ocidente, para identificar quem nós deveríamos amar. Amai-vos uns aos outros significa amar a raça humana com todas as etnias que ela tem. Quando sentimos, pensamos ou agimos em relação a alguém com desdém, desrespeito, quando evitamos, excluímos, agimos com malícia em relação a alguém por essa pessoa ser de outra raça ou de outro grupo étnico, estamos de fato dizendo que Jesus agiu
de maneira preconceituosa em relação a nós. E ninguém pode dizer isso, porque ele veio aqui no nosso planeta a pedido do seu Pai, como ele mesmo nos disse, está em João, para que nós nos amássemos. Ele veio na missão de orientar o que nós deveríamos fazer em relação à nossa vida lá, naquela época, né? E no futuro, nas existências que viriam depois. Hoje nós estamos aqui, presentemente, mas teremos outras encarnações neste planeta ou em outros planetas, seguindo as orientações de quem? De Jesus. A nossa busca não é pela qualificação da raça. A nossa busca não é qualificar ou quantificar a inteligência através da cor. Nós precisamos aprender que o amor sobrepõe tudo e a todos e cobre o mar de pecados e de defeitos que nós temos. Podemos perceber esta questão do preconceito, inclusive, que havia contra Jesus, né? Ele passou por esse momento, por meio das palavras de Natanael. Está em João, capítulo 1, versículos 46, que diz assim, pode vir em resposta à pergunta de um discípulo, né? Ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, a cidade de onde Jesus provinha. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta que Natanael espera para quem ele estava interpelando é não, não pode, não é? Sua pergunta implica uma conclusão inevitável. Nada de bom pode vir de Nazaré. Nós estamos conversando aqui, nesse momento, sobre a Bíblia, não é? A parte bíblica onde Jesus está sendo colocado com preconceito, não é verdade? Uma das razões que levaram a ponderar sobre isso foi o fato de Jesus não descartar a Natanael, depois quando ele encontrou, logo de cara, como um preconceituoso sem conserto. Porque Jesus vai encontrar, num determinado momento, Natanael. E ele, obviamente que Jesus não tinha preconceito de nada, de ninguém, não é? Disse o seguinte, Jesus, ele realmente nos surpreende com o que ele diz. Porque quando ele vê Natanael aproximando-se, ele diz, este é um verdadeiro israelita, em que não há fingimento. Ali ele estava colocando para Natanael que ele sabia o que Natanael tinha dito, não é verdade? E que era, diríamos assim, uma maneira de aproximar de Natanael a verdade que ele, Jesus, entendia como a de não criticar e de perdoar aquele ato que ele, Natanael, tinha cometido, não é? Às vezes, o nosso julgamento parece inteiramente legítimo. Quando nós estamos julgando alguém, a nós nos parece, não é? Inteiramente legítimo. Mas, na maior parte das vezes, dependendo daquilo que nós estamos julgando, e nós estamos falando aqui de racismo, não é? Ele vai se mostrar totalmente errado. Sempre que nós olharmos alguém e a indulgência nos faltar, nós estamos no caminho que não é correto. Estamos no caminho errado. Às vezes, também nós pensamos que tudo aquilo que nós estamos imaginando a respeito de uma pessoa, que ela é assim, nós estamos determinando as probabilidades daquela pessoa ser da maneira como nós estamos pensando que ela é, e ela nos surpreende, como Jesus surpreendeu Natanael, não é? Ele vai a Natanael, o perdoa e diz, este é um verdadeiro israelita, onde não existe nele fingimento. Mas Jesus, ele estava se sobrepondo a essa história, a essa situação do preconceito, que é o que nós sempre devemos
imaginar que alguém deva fazer, mas não é assim que acontece. Pessoas se magoam, não é? Pessoas se entristecem com o fato de serem acusadas através do racismo, através da cor, da raça, imaginando-se que sejam menos inteligentes, como nós falamos no início da nossa conversa aqui, que tenham menos probabilidades de vencer e com isso são prejudicadas ao longo da vida por conta de situações totalmente fora do controle daquilo que se pode imaginar estarmos hoje vivendo neste mundo de transição, não é? De provas e expiações para um mundo de regeneração. Nos juízos de probabilidades que temos em relação a tudo e a todos, fazemos uso de generalidades que levam ao erro nosso julgamento. Acabamos de falar. Precisamos cuidar da dureza do nosso coração. Precisamos cuidar da dureza do nosso coração para que o preconceito e o racismo não se instalem no lugar indevido. Que nós não carreguemos isso, esses pensamentos negativos, não é? Que a gente se aproxime de todos, que a gente dê chance a todos, que possamos finalmente viver como irmãos. Nós temos que fazer isso em todos os sentidos. Em um mundo tecnológico aos extremos, o sentimento perde lugar para as parafernálias eletrônicas. O ser humano sente a falta desta sensibilidade, enganjando-se em causas que escolhe aleatoriamente sem que ela seja de fato real para ele. E é o que está acontecendo. Nós estamos hoje com uma tecnologia tão avançada, tão espetacular, a ciência está numa velocidade das descobertas fantásticas que estão nos ajudando, e tudo isso está deixando o ser humano atônito, porque ele está perdendo o sentimento. Quando ele pega um computador, um notebook, não é? E senta-se a uma mesa para conversar com alguém, ou mesmo no celular, ele está interagindo através de uma máquina, de algo que ele não foi criado para isso. Essa interação de humano para humano, de coração para coração, ela começou a perder a sua essência. Então o que nós vemos hoje? Passeatas jovens que não têm muitas vezes nenhum tipo de causa, não é? Para defender, eles entram nessas passeatas e vão junto. Vão defendendo aquilo que eles não sabem o que é, porque é quem começou, mas vão. Por quê? O que eles querem? Eles querem ser úteis. Eles querem que aquele sentimento que está lá na alma, não é? Brote. Eles querem sentir. Essa é a realidade. Eles querem sentir e nós precisamos sentir. Nós não podemos deixar que esta tecnologia toda sobrepuja os nossos sentidos de humanidade, porque do contrário estaremos certamente num caminho completamente errado em relação àquilo que Jesus, que Deus espera de nós. Pode ser qualquer uma, desde que possa extravasar a sua vontade de ser útil. Essas causas, né, que essas pessoas vão tomando pela sua vida. O homem tenta, desta maneira, retornar às origens e fantasia a realidade que de fato não irá mudar. O racismo vive à sombra da sociedade, no mundo de faces que não são reconhecidas. As faces são aquelas de diversas cores, com os olhos que são puxados, que não são, que têm cores, todas as cores, não é? As cores que muitas vezes, você tem um olho bonito, você tem um olho lindo, mas o outro não tem um olho tão bonito, a face de um é bonita, a outra não é. Então, essas faces, nós não podemos julgar através da face, nós não podemos julgar através das cores. Nós temos que julgar com o nosso coração, não esse julgar de julgar sem indulgência, mas julgar aquilo que é correto, aquilo que nos vai fazer o bem, aquilo que vai fazer o bem ao outro.
não é? Entregarmos o nosso melhor para que o outro sinta-se bem. Foi isso que Jesus veio dizer para nós aqui. E nós não podemos sair, fugir dessa situação. Deus tendo uma pele, qual a cor da sua pele? Eu disse preto, vermelho, branco, seja qual for. Todas são iguais aos olhos do Senhor. Esta é uma frase, é um refrão de uma música alemã do movimento do rearmamento moral dos anos 60, onde eu participei de um coral que cantava esta música, não é? E que lá, nos anos 60, nós já tínhamos a preocupação neste coral de sermos irmãos em todos os sentidos, de não buscarmos barreiras onde quer que fosse, em países, e que essas fronteiras que estão dentro de nós, que elas deixassem de existir. Mudanças nesse sentido requisitam a extinção de fronteiras que habitam a alma. Substituir o sentimento que aparta os seres, enaltecendo as raças, supõe um esforço que trabalha a mente com uma verdade. E a única verdade é a de sermos iguais aos olhos do nosso Criador. Nós somos iguais aos olhos do nosso Criador. Fomos criados simples e ignorantes e estamos evoluindo em direção ao nosso Pai que nos criou. Esqueçamos todas essas dificuldades, todos esses apartes que não nos servem de nada. Voltemos os nossos olhos para as nossas dificuldades internas, para aqueles defeitos que nós precisamos aplainar, não é? Nós estamos aqui para isso e vamos conseguir, com certeza, no momento adequado em que deixarmos de lado o racismo, o preconceito, a falta de indulgência, seremos o mundo da regeneração que tanto queremos e que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, tanto nos coloca para que possamos chegar lá. Irmãos do Vanguarda Espírita, compartilhem os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal, toquem lá no sininho, dê um joinha para que a gente possa ir mais longe nessas nossas conversas em torno da paz para todos. Muito obrigado a todos.